vamos lá para o verso 27, já para encerrar o Yehudá. Verso 27 diz o quê? E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Uma semana é quantos anos? 7 anos. E na metade da semana lhe fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre quem? O assolador. Ó, vamos lá. Agora uma das melhores partes. Ele firmará uma aliança com muitos durante uma semana, que é o quê? 7 anos. Alguns aplicam para o futuro, que virá um tal de anticristo. Enganará os judeus, porém sai completamente do cálculo, né, pessoal? Outros dizem que foi Jesus. Porém, aonde historicamente Jesus fez uma aliança de apenas 7 anos com seu povo? Porque segundo o Novo Testamento, ele faz uma grego. Foi Tito Vespasiano, sem nenhuma base histórica também. Você não tem base histórica para falar que Tito Vespasiano fez aliança de 7 anos. Eu já procurei, eu digo isso porque eu já procurei. Pois a aliança com Roma, pois a aliança, até com Roma também, porque a aliança com Roma os judeus já fizeram desde a época dos Macabeus, tá? O único que se encaixa aqui, pessoal, é o Antíoco. As próprias livros aí eu mostrei para vocês, que é do ano 171, com a morte de Onias III. Muitos do povo se aliaram com ele, tá? E 7 anos por quê? Porque ele morreu no ano 164. Ó, 1 Macabeus 1, pode ir mais abaixo. Verso 11, né? Diz assim: desses reis, está falando de Antíoco, né? Originou-se uma raiz do pecado, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém e que reinou no ano 137, no ano do reino dos gregos. Nessa época saíram também de Israel uns filhos perversos que seduziram muitos outros, dizendo: vamos e façamos uma aliança com os povos que nos cercam? Porque desde que nos separamos deles, caímos em infortúnios sem conta. Verso 13. Semelhante linguagem pareceu-lhes boa, e houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a licença de adotarem os costumes pagãos. Olha, ó. Quem fez aliança com ele? Muitos fizeram aliança com ele. O rei Antíoco aí, ó, historicamente. Edificaram em Jerusalém um ginásio, como os gentios, dissimularam os sinais da circuncisão e afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos gentios e se venderam para praticar o mal. Aí, ó, historicamente, ali. Estou provando ali no texto que muitos se aliaram de Israel com Antíoco Epífanes. Vemos claramente que muitos se aliaram a Antíoco, e o capítulo 11, que analisaremos também, mostrará isso. Ó, 7 anos, pode ir mais abaixo. Pode ir mais abaixo, só um pouquinho. Ó, aqui, ó, aquelas 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 dias, é justamente essa última semana, pessoal. Que é o quê? Ó, a própria, essa aqui é a Bíblia de Genebra, tá? Bíblia de Genebra, uma Bíblia cristã. Pode, só um pouquinho mais abaixo, Rudá. Olha o que está falando aqui, ó. Deixa só aparecer para mim aqui. Espera aí que vai aparecer, ó. Ó, aqui, ó. De vários incidentes que haviam começado em 171 antes da Era Comum. É difícil determinar qual interpretação, qual é a expressão, ó, e etc. Aí está falando do dia 25 de dezembro de 165 antes da Era Comum, que no caso é o ano 164. Você pode ver, ó, que o ano 171 não é invenção minha. É um fato. É o mesmo ano que Onias morreu, Onias III, que é o chefe do povo. Meu, o cara era top. Aí muita gente se corrompeu e se aliou a Antíoco. É essa aliança de uma semana, de 7 anos. Na metade da semana, justamente no ano 167, ele fez cessar os sacrifícios, como está aí no texto e no livro de Macabeus, pessoal. Só não vai enxergar agora quem não quiser, tá? Pode ir mais abaixo. Ó, e na metade da semana,
para acessar os sacrifícios e as ofertas. Bate corretamente. E foi bem no ano 167. Aí tem aí o texto de Macabeus novamente. Pode... esse texto aí de José. Aí. Só vou mostrar uma coisinha aí nesse texto de José. Só vou esperar aparecer para mim. Porque os adventistas eles falam que o templo ali é o templo dos céus, né? De 1844. Olha o que Flávio Josefo fala. Vamos ver. Ó, isso se deu no mesmo dia em que 3 anos antes o templo fora indignamente profanado por Antíoco e abandonado no dia 25 do mês de Apeleu, no ano 145, e na Olimpíada de 153. A renovação ocorreu no mesmo dia do ano 148 e da Olimpíada de 154. Aí o que ele diz aqui? Como o profeta Daniel havia predito 408 anos antes, dizendo clara e distintamente que o templo seria profanado por quem? Por quem? Pelos romanos? Não, pelos macedônios. Ó aí, ó. Tá vendo como não tem Roma? Aí, ó. No livro de Daniel. O próprio historiador judeu Flávio José, que conhecia sua língua, ele falou que o profeta Daniel havia predito que o templo seria profanado pelos macedônios. Aí como é que as pessoas vêm falar para mim que é Roma, Roma, Roma e bate martelo? Quer dizer que o José não conhecia a história, não. Quando ele fala que o antigo quarto Epífanes era o chifre pequeno, ele não sabia que saía do quarto do animal, não. Aí vai falar que o José está errado também. Aí é porque José não identificou nenhum templo espiritual ali. O pessoal fala que é o templo celeste ali. Ali, ó, adventista, ali, ó. O templo físico profanado pelos macedônios. Macedônios, não é romanos, não. Porque o antigo quarto Epífanes ele saiu da divisão do Império Grego. A quarta-feira ali é a divisão desse império que está ali, os Ptolomeus, que é Egito, lá do sul, Seleucidas, lá do norte, da Síria. Aí, para vocês verem que não sou eu. E aí, faz sentido o que eu estou falando? Tenho base para ter essa interpretação? Ó, e o rei Antíoco ele morre, né, de tristeza por ter sido obrigado a levantar vergonhosamente o cerco da cidade de Elumaida, na Pérsia, onde pretendia saquear. Aí eu faço uma pergunta meio preterista do ano 70, ali que tudo se cumpriu em 70. Aí eu, por que vocês não mostram Flávio José falando que o templo foi profanado pelos macedônios, como o profeta Daniel havia predito? Ou seja, se a Daniel havia predito, ele falou dos macedônios ali, da divisão do Império Grego, não falou dos romanos.